falando língua estranha. Por quê? Porque Deus quer mostrar que os dons são atuais, são para os dias de hoje. Os sensacionistas dizem, não existe mais. Então o que a gente está fazendo então? O que os pentecostais estão fazendo? E é perigoso eles até ficar dizendo que isso vem do diabo, que é coisa diabólica, porque se fala que é o Espírito de Deus que está usando a gente, eles falam que é o diabo. E Lucas, né, os fariseus, eles blasfemaram, falaram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, e quando era pelo Espírito de Deus. E Jesus disse, olha, há pecados do homem que são perdoados. A blasfêmia contra o Pai é perdoada, contra o Filho é perdoada, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, nem nesse século, nem no vindouro. Isso é, não há perdão para essas pessoas. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, toma muito cuidado. E nem provoque a pessoa para ela não falar isso, que ela pode blasfemar e ela vai acabar perdendo a graça de Deus na vida dela. Segundo o teólogo Thomas Hover, está falando. Se a pessoa blasfema sem conhecimento. Desculpa. Se a pessoa blasfema sem saber que esse pecado não tem perdão. Se ele blasfemou sem saber que o pecado não tem perdão, pecado é pecado. É julgado do mesmo. Julgado do mesmo jeito. Agora, existe a ignorância. Blasfemar contra o Espírito Santo é algo proposital. Por exemplo, você acha que os fariseus ali, os saduceus, que falaram para Jesus, eles tinham conhecimento da palavra ou não tinham? Tinha. Então eles estavam com raiva de Jesus, e Jesus estava incomodando o comodismo religioso deles. Quando Jesus expulsava demônios, ele dizia, está fazendo com Beelzebul. Agora, nem sempre as pessoas que falam mal blasfemam. Que a blasfêmia é algo assim muito... Por exemplo, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Por quê? Ai meu Deus, porque eu me sinto mal, eu falei isso, aquilo. Mas só de você estar sentindo e se arrependendo já não foi blasfêmia. Porque quem blasfema não consegue mais arrependimento. Quem blasfema já abandona, já não quer mais saber, fica, sabe, já acaba, não tem mais, não existe mais como ele se arrepender. A pessoa desiste de tudo. Ele pode saber, mas não consegue se arrepender. Já uma pessoa que falou alguma coisa e falou, aquele lá o diabo está usando ele, aí no final não, o diabo foi Deus, aí a pessoa, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Não, então isso é sinal que não foi uma blasfêmia, foi uma ofensa ao pastor, ao líder, ao irmão. O diabo está usando ele. Agora, quando você se refere diretamente, ele está fazendo isso pelo espírito de Beelzebul, aí já identificou o espírito e não a pessoa. Aí é sério. Quando a pessoa apostar da fé já... Aí já vem a apostasia, né? Que a pessoa se afasta e começa a criar outros meios de adoração. Segundo o teólogo Thomas Hover, o que é o dom de línguas? Habilidade de falar uma língua que o pobre falante não entende. E qual a finalidade principal do dom de variedade de línguas? Individual do crente. Edificação pessoal, né? A interpretação de línguas, o terceiro tópico e último. Definição do dom, 1 Coríntios 12, 10. O que está escrito lá? A outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernimento de espírito, e a outra variedade de língua, e a outra. Então, ele diz em Thomas Hover
que a interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, isso é, na própria língua que você fala, aquilo que foi pronunciado em línguas. Você nem conhece se a pessoa está falando em espanhol, japonês, inglês, chinês, alemão. Ele pode estar falando e você vai interpretar, mas sem conhecer a língua, mas você já vai ouvir, como a Janete falou. Estava falando em português e o japonês estava ouvindo em japonês. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação ao uso dos dons. E Paulo os advertiu dizendo: se alguém fala em língua estranha, faça-se isso 2 ou 3, quando muito 3, né? E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, a diferença entre dom de interpretação e o de profecia. Tem diferença? Vamos ver. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom da interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Isso quer dizer, Deus pode dar uma profecia e você não precisa falar em língua para depois, que aí seria, ao mesmo tempo que você está profetizando, você está interpretando. Mas tem profecias que Deus pode falar sem a necessidade de estar falando em línguas primeiro. Deus manda dizer para a igreja isso. E uma das formas de Deus é essa profecia é nas mensagens bíblicas que a gente prega aqui. São profecias dadas que vocês vão recebendo e cada um recebe a porção que é preciso para você. E você depois no final diz: a mensagem falou tudo comigo, pastor. Aí o outro vem e diz: a mensagem foi toda para mim. Aí o outro vem e diz: ó, Deus falou comigo hoje. Então é sinal que o Espírito de Deus profetizou através do pregador, na própria língua, sem falar língua estranha, para cada um conforme a necessidade que cada um tem. Então a maior profecia é a palavra de Deus sempre. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Entendeu? Então, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. E responda, defina de acordo com a lição o dom de interpretação de línguas. Como que vocês definem? Habilidade de interpretação. Hã? Habilidade de interpretar a própria línguas. Entender a sua própria língua, né? Essa foi a última pergunta antes de nós. Quando ele fala essa palavra vernáculo, né? Todo mundo fala: nossa, o que é isso? É macarrão ou é lame, né? Isso aí. Vernáculo é palavra, né? Falar na língua nossa. Né? Dá para entender. Então, conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-la. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, 39 e 40. E agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Essa é, amados, a definição. Então existe, como eu falei para os irmãos, o dom de profecia é fácil a gente saber. Também é bom a gente tentar e conseguir
pedir a Deus sabedoria e discernimento para ouvir. Nunca julgue a profecia, acho que era de Deus, não ache nada. Tá? Simplesmente você ouça a profecia e você ore pela Bíblia, se ela está dentro, aí você espera ela se cumprir. Se cumpriu, foi Deus, se não precisa se preocupar. Agora, outra coisa muito importante é com relação ao que você vai ouvir daqui para frente. Muitos estudiosos, eles já estão descartando que a gente fale alguma língua celestial. Que quando você fala em língua, você tem que estar falando alguma língua que seja existente no mundo, a língua de homens. E eu vejo uma dificuldade de aceitar isso pelo fato de que tem línguas que a gente fala que a gente sabe muito bem que não é a língua que possa existir em algum país, não é verdade? E a não ser que Deus, então, para esclarecer, dê a interpretação, como esse irmão que estava discutindo comigo na internet, eu perguntei para ele se ele acreditava que a gente podia falar uma língua de anjos ou língua celestial, como diz lá em 1 Coríntios 13, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então ele está dizendo que ali foi uma hipérbole, uma coisa que Paulo estava usando, que estava aumentando para poder fazer uma comparação. Então, eles têm argumentos na gramática para dizer que não é. Mas eu perguntei então, qual língua que você fala então? Você fala em língua, você é batizado? Qual língua que você fala? Ele aí desviava o assunto. Eu falei, não, você tem que falar alguma língua. Que língua que é que você fala? E aí ele ficou debatendo, dizendo que não existia, que eu estava enganado, e mandou olhar na revista, que a revista também não fala, e realmente a revista não fala língua de anjos aqui, ela não trata do assunto. Por quê? É controverso. É um assunto que está sendo debatido, está sendo estudado. Mas o importante para nós que somos crentes fiéis, temos temor a Deus, não queremos ser enganados nem nos enganar, é o que a gente sabe de experiência pessoal de cada um de nós. E você buscando o batismo com o Espírito Santo, com o coração puro e sincero, não tenha medo de você estar falando alguma coisa que você não entende e achar que não é de Deus. Se você está falando algo porque você está buscando a Deus, está buscando o batismo, e nós sabemos que a língua é sim, é uma evidência do batismo. Como as pessoas já falaram para mim, mas eu posso ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Eu falo assim, mas você é batizado ou não? Eu sou. Você tem certeza? Como é que você sabe que você é batizado? Como é que em Atos a gente fica... O Pedro ficou sabendo que o povo foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu o mesmo dom que eles receberam. Como é que eles foram? Porque profetizavam, porque falavam em língua. Entendeu? Então a evidência inicial. Agora, a pessoa pode ser batizada falando em língua, mas depois ele pode não falar, ele tem que ter o dom de línguas. Um tem línguas, outro tem interpretação, o outro tem salmos, outro tem hinos, cânticos espirituais, mas faça-se tudo para edificação. Ok? Então não se preocupe em estar errando quando você não quer errar. Porque quem dá é Deus, através do Espírito Santo, para aquilo que for útil. Amém? Amém. Então Deus abençoe. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que ainda não está claro? Todo mundo entendeu? Pastor, quando nós também temos que estar sensível ao Espírito Santo. No meu caso, em 2008, naquela crise, eu ouvi uma irmã, e eu nunca, assim, eu acho que na época, eu até cheguei, numa época eu conversei com o senhor a respeito disso, por causa de profecia. Eu, na verdade, não gostava muito e aí, naquela crise, eu ia embora, a gente já tinha se desfeito de tudo, ia embora, tinha entregado o carro, tinha feito várias coisas. E essa irmã recebeu de Deus. Hoje eu tenho certeza que é de Deus, porque se cumpriu. E essa irmã veio e falou para mim que Deus tinha falado a ela que não era o tempo de eu ir embora daqui. E como eu já tinha tirado, pegar aquela ajuda dos 300 mil, já tinha preparado tudo. E ela falava. E eu, até o último momento, eu fiquei, Senhor, mas
Aí eu tinha que entregar aquela documentação lá para pegar ajuda. E eu ficava, Senhor, mas eu ficava, sabe, eu falava, Senhor, eu quero orar. Como? Eu não via a saída da gente ficar aqui. Né? E aí eu ia entregar a documentação, pegar aquela ajuda e ir embora. E ela todo o tempo, ela me ligava e falava, não, é o tempo. Eu falei, mas eu já vendi o carro, o que tinha sido mandado embora há 21 anos, o senhor sabe da história. E eu ficava com aquela, eu falava, meu Deus, mas como? E ela falava assim, todo o tempo ela dizia, esse emprego virá em casa. E veio, passou com um telefonema. O telefonema, e aí chamou, no dia que ela começou a trabalhar na Suzuki, que hoje está indo para quase 10 anos, ele ficou com uma febre tremenda. Eu falei, não é para a gente ficar. E eu vejo que todo o tempo orar, a gente tem que ter os ouvidos também sensíveis ao Espírito, porque todo o tempo eu orava, Senhor, eu estou sem saída, eu não sei, eu não tem carro, não tem nada, e o emprego veio em cada forma. Quando é de Deus, Não tem como não cumprir, né? Porque se Deus mandou falar, Ele cumpre a sua E palavra. a partir daí eu sempre, agora eu ouço, se eu ouvi, se eu sabe dessa última vez a gente veio, nós oramos também, viemos falar com o Senhor, né? Então a gente tem que orar e também estar sensível ao que o Espírito Santo fala conosco, a gente nunca duvidar da profecia. Geralmente as pessoas que prevê só a morte, falam que é profeta. O pessoal fala, daqui um mês ele vai morrer, daqui é negócio. Não, é verdade, tem muita gente que fala que é profeta, né? Serial killer. Não, geralmente, até pastor mesmo falou assim, ó, daqui um mês seu filho vai morrer. E outro falou, tu é falso profeta, tu aqui é pastor, tudo assim. Morreu? Não morreu. Você tem que estar sensível e aguardar, se não for. Não, mas é uma autoridade lá em cima, né? Então. É porque tem gente que acha que se ele determinar, Deus tem que fazer. Né? Ele determina, eu determino, eu declaro. Isso aí é a confissão positiva que ensinou para o povo. E muita gente acabou se contaminando com isso e começou a querer mandar em Deus. Deus é soberano. Ele dá, sim, sabedoria para alguém falar, mas nunca para alguém determinar. Quem declara, quem decreta, quem faz é Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Abaixe sua cabeça. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos falando a respeito dos dons espirituais. E hoje, Pai, nesses dons de elocução, nós aprendemos que devemos buscar com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizemos, para que a Tua igreja seja edificada, mas também que falar em línguas e orar em línguas edificamos a nós mesmos. Dá os dons para a Tua igreja, enche o Teu povo com o Espírito Santo e clareia a mente e o coração, no nome de Jesus, amém.